Olá! Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Python, portanto é o vídeo número 2. E então os tópicos que vamos abordar aqui neste vídeo serão os tipos de variáveis, portanto vamos ver os tipos de variáveis simples em Python. Vamos ver então porque é que Python é uma linguagem dinamicamente tipificada, o que é que isto significa. Vamos ver também os nomes das variáveis, nomeadamente os estilos Camel Case, Pascal Case e Snake Case. Vamos ver algumas regras de nomes de variáveis e, por fim, vamos falar um bocadinho então sobre indentação. O que é e porque é que em Python é tão importante. Ora bem, vamos então começar pelos nossos tipos de variáveis. Ora bem, em Python nós temos 4 tipos de variáveis simples. Eu vou tentar explicar aqui quais são em que consistem esses 4 tipos de variáveis. Vocês estão aqui a ver, então, algumas variáveis, idade, altura, nome, casado, por exemplo. E vocês vão reparar que à frente de cada variável tem o seu valor. Isto é, por exemplo, a idade vai receber o valor 10. Este sinal de igual significa o valor de 10. E então este valor é um valor inteiro. Portanto, esta variável vai ser uma variável do tipo inteira. Ou seja, integer, em inglês, portanto, é integer. Depois temos então aqui, por exemplo, a altura. A altura vai receber 1.56. O ponto, neste caso, vai separar as unidades das casas decimais. E então, nós temos aqui a atribuição da altura 1.56, que é um valor decimal. Neste caso, então, em Python, nós dizemos que é uma float. Depois temos aqui o nome, temos aqui dois nomes, com a atribuição dos mesmos dados, portanto, a Joana, em que, se eu quiser então atribuir um determinado valor a uma variável que seja texto, ou seja, se eu quiser, pode ser texto, então texto, quando digo texto, pode ser, por exemplo, também alfanumérico. Por exemplo, Joana é texto e 15 é numérico, portanto é alfanumérico. Portanto, tem alfabeto e também tem numérico. Se eu quiser, então, atribuir uma variável do tipo texto, eu tenho que colocar entre plicas. Okay? Se vocês repararem aqui, eu tenho aqui as plicas e aqui tenho, por exemplo, vou só pegar aqui o 15, tenho aqui em baixo as aspas. Portanto, e o Python vai interpretar, sempre que estiver entre plicas ou entre aspas, vai interpretar como se fosse uma variável do tipo texto. E o texto significa então, em Python, é string, é o tipo de dados string. E por fim, temos o tipo de dados booleano, ou lógico. O booleano, ou lógico, dá-nos dois valores. Dá-nos o falso e dá-nos o verdadeiro. Okay? Dá-nos o false e o true. Então, reparem, se eu colocar false com F minúsculo, dá-me um erro porque o Python é case sensitive. Isto é, ele é sensível às maiúsculas ou às minúsculas. Portanto, falso com maiúscula está correto, false com minúscula está errado. Portanto, estes são os 4 tipos de variáveis em Python. Simples, atenção, estamos a falar de tipos de variáveis simples. Depois temos variáveis complexas, que queremos abordar mais à frente. Eu vou só comentar aqui esta parte deste código, que está aqui, e vou então correr este código que nós temos aqui. Reparem uma coisa. Então, nós temos aqui a idade, nesta linha 14, a idade, a altura, o nome e o casado. E o que é que este faz, este type? Este type é um método que em Python significa que nos dá o tipo de dados. Então, se eu escrever print type idade, ele vai me dizer que tipo de dados é que eu tenho nesta variável do tipo idade. E a mesma coisa para a altura, para o nome e para a variável casado. Eu vou executar o código e vocês vão verificar. Então, cá está os 4 tipos de dados correspondentes a cada uma das variáveis. Isto é, vou só aqui minimizar um bocadinho, para vocês verem aqui. Portanto, idade é tipo inteiro, altura é do tipo float, que significa decimal, o nome é do tipo string, ou str, e casado é do tipo booleano, ou lógico, que significa então bool em Python. Portanto, estes são os 4 tipos de dados simples que nós temos em Python. Vamos agora falar aqui um bocadinho, vou só comentar aqui esta parte deste código. Portanto, Ctrl+T, como eu já expliquei, ele seleciona o texto e então ele vai comentar todo este código. E agora, por exemplo, para descomentar este, faço novamente Ctrl+T. Pronto.
E agora vou explicar-vos aqui então o que é que isto significa, o termo linguagem dinamicamente tipificada. O que é isto de linguagem dinamicamente tipificada? Nós, quando na maioria das linguagens de programação, existe uma parte declarativa das variáveis. Isto é, quando eu vou usar uma variável, eu tenho que dizer, nessa linguagem de programação, que tipo de dados é que essa variável vai conter. Se é uma variável que vai conter números, então eu digo que é uma inteira, um integer. Se vai conter decimais, eu digo que é uma float. Se vai conter texto, eu digo que é uma string. Se vai conter variável do tipo booleano, eu digo então que é uma boolean. Portanto, e eu em Python não tenho isso, não tenho a necessidade então de declarar a variável. Portanto, isto significa o quê? Significa que se eu, na linha 20, por exemplo, declarar a minha idade como uma variável e receber nessa variável, vai receber o valor de 15, automaticamente o Python vai interpretar então e vai dizer que, ok, a variável idade é do tipo inteira. Mas se eu aqui em baixo, reparem, na linha 22, se eu disser, a finalidade vai ser Python, ou seja, typedeplicas, como vocês estão a ver, portanto, typedeplicas significa que é uma string. Reparem que ele vai dizer, o Python vai dizer, ok, ele então é uma variável tipo string. Portanto, e não há necessidade de dizer ao Python que vamos mudar do tipo de dados que vai conter. Portanto, porque isto é feito automaticamente de forma dinâmica. E é por isso que então dizemos que o Python é uma linguagem dinamicamente tipificada. Portanto, é isto que significa. E reparem, eu vou executar o código para vocês verem. E cá está. Vocês estão aqui a ver em baixo que a classe inteira corresponde à idade, à primeira idade, ok? Portanto, este print significa classe int, e depois este idade Python, print type idade, corresponde à classe string. Portanto, reparem que no primeiro caso ele recebe um valor inteiro e diz-nos então que é um inteiro, e no segundo caso ele recebe um valor string e diz que então afinal é um objeto do tipo string. Portanto, é isto que significa então ser uma linguagem dinamicamente tipificada. Portanto, nós não precisamos de declarar a variável antes de a usar. E isto é muito importante. Vamos ver agora o próximo ponto. Então, será o nome das variáveis. Reparem, o nome da minha variável, eu normalmente ponho os nomes das variáveis consoante o valor que ela vai conter. Como vocês viram, por exemplo, aqui em cima, se a minha variável vai conter a idade, eu meto a variável do tipo idade e escrevo idade. Se a variável vai ter o nome, por exemplo, eu pus aqui, reparem, Joana, então eu digo que a variável vai se chamar nome. Portanto, convém que o nome da variável seja consoante aquilo que ela vai receber. Ok? Portanto, aqui agora, o que é que nós temos? Temos aqui 3 tipos de estilos. Isto é, existem 3 regras, 3 estilos para dar nomes às variáveis. Isto é, a nossa variável aqui, reparem, a minha idade, ok? Reparem que eu tenho a segunda palavra e a terceira palavra, que é a minha e a idade, começam com maiúscula. Portanto, esta nomenclatura, este estilo, chama-se camel case, onde as palavras começam com maiúscula, à exceção da primeira palavra. Depois temos o Pascal case, onde todas as palavras começam com maiúscula. Reparem, a minha idade. Portanto, a minha idade. Portanto, reparem, o A é maiúsculo, o M de minha também é maiúsculo e o I da idade também é maiúsculo. Portanto, este estilo chama-se Pascal case. Okay? Por fim, temos aqui, então, o último que é o snake, ou seja, a cobra. Se vocês repararem, a minha idade. Parece uma cobra, por isso que ele chama-se snake case. Onde as palavras, todas as palavras estão separadas pelo caractere underscore. Portanto, isto fica, obviamente, ao vosso critério, vocês adotarem o estilo que mais vos agrada. Portanto, normalmente eu utilizo mais o snake case, quando quero colocar várias palavras para uma variável, normalmente eu separo-as pelo underscore. Ok? Vamos agora ver algumas regras de nomes de variáveis. Existem alguns nomes, algumas regras que as variáveis, então, têm que respeitar, ou seja, o nome das variáveis têm que respeitar. Por exemplo, vocês têm aqui
Eu vou só tirar este comentário, porque não é, apesar de não ser código, só para vocês verem melhor. Reparem então, uma regra diz que não pode começar por um número. Okay? Por exemplo, eu não posso ter uma variável chamada um nome. Okay? Eu não posso dizer um nome é igual, por exemplo, a João. Ok? Portanto, eu não posso, eu vou comentar só este código aqui, para vocês perceberem. Portanto, reparem que se eu declarar uma variável com um nome, okay, ele dá-me logo um erro. Okay? Está a sublinhar, dá-me logo um erro. Porquê? Porque a variável não pode começar por um número. Pode conter um número, mas não no início. Portanto, reparem, eu apago o 1, ele dá-me aqui, ele tira-me o erro. E agora eu posso colocar o 1, por exemplo, aqui, e reparem que já não me dá erro. O único erro que está aqui a dar é porque é o João, e eu, como é de string, tenho que colocar, então, entre plicas e deixa de existir o erro. Portanto, muito importante, as variáveis não podem começar por um número. Okay? Outra regra que também deve existir é o seguinte: não pode conter espaços nem caracteres especiais. Isto significa o quê? Reparem aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho uma data de nascimento e tenho uma variável data de nascimento. Eu vou só comentar aqui esta última para vocês perceberem. Portanto, data de nascimento tem aqui um espaço. Eu imagino que agora chegava aqui e dizia 10 do 10, por exemplo, 10 do 10, ok, de 1970, vamos imaginar. Okay? Portanto, esta variável data, espaço, nascimento tem um erro. Porquê? Qual é o erro? Tem um espaço e não pode conter espaços. Okay? Portanto, é muito importante que vocês, então, o que é que fazem para resolver este problema? Eu vou comentar isto. A solução seria, por exemplo, colocar data de nascimento e então faziam agora a atribuição do valor aqui em baixo. Portanto, usavam o underscore. Ok? Portanto, é muito importante que vocês então também não se esqueçam desta pequena regra, mas que é muito importante. Apesar de não ser erro, por exemplo, eu posso dizer, vamos imaginar, que eu vou usar uma variável com acento. Vamos imaginar que eu quero pôr, por exemplo, época. Época igual a 3. Okay? Reparem que época igual a 3, isto é só um exemplo, não dá erro, mas, por norma, não se deve acentuar as variáveis. Apesar de não dar erro, não se deve acentuar as variáveis. Então, se eu quero pôr uma variável sem erro, eu ponho, por exemplo, época aqui. Okay? Portanto, é só mais uma regra também que convém usar. Agora temos aqui uma outra situação que é a seguinte. O nome das variáveis deve ser identificativo, que é o que eu digo aqui. Deve ser identificativo. Isto significa o quê? Reparem, eu tenho aqui três variáveis. Tenho uma que diz idade igual a 16, ID igual a 16, CP igual a 4000. O que é que isto significa? Significa que eu, na primeira variável idade, estou a guardar o valor 16. Na segunda variável ID, estou a guardar o valor 16. Só que eu olho para a variável ID e a variável ID é pouco representativa. Isto é, não me diz muito o que é que vai conter. Portanto, o nome da variável deve exprimir, digamos, aquilo que ela vai conter. Se é a idade, se é o peso, se é a altura, se é o comprimento, se é a largura. Portanto, se é uma data, tem que ser um nome identificativo. Por exemplo, aqui em baixo, CP igual a 4000. Isto não me diz nada. CP igual a 4000, reparem que é uma variável pouco representativa. Portanto, se eu quiser, se isto fosse eventualmente um código postal, eu podia dizer code, por exemplo, postal. Ok? Reparem que agora code postal é muito mais representativo, esta variável, este nome da variável, do que realmente um CP. Portanto, isto são algumas regras que vocês têm que ou devem usar quando estão a trabalhar com programação, nomeadamente com o Python em particular. Outra coisa importante, e para acabar este vídeo, é a indentação. Ou seja, nós quando estamos a elaborar um algoritmo, um programa, devemos indentar esse programa. E nas linguagens de programação normais, não existe um problema se essa indentação não existir. Portanto, a indentação é uma coisa facultativa. Em Python, isso não acontece. Reparem, eu tenho aqui
dois prints. Tenho o print da linha 44 e o print da linha 45. Se vocês repararem, o que é que acontece? O print da linha, eu vou tirar este type, só para que vocês percebam. Eu estou aqui a fazer um type, mas eu tinha comentado. Então vou fazer só um print de um texto só, por exemplo, idade. Okay. Reparem que os dois prints está tudo bem, portanto aqui não há erro nenhum. Deixem-me só ver se não há nenhum código aqui que seja executado, não há. Portanto, eu se executar este código, ele vai-me dar duas idades, cá está, imprimo duas vezes a idade. Mas se eu, por qualquer motivo, ou por esquecimento, eu chegar aqui ao início desta linha 45 e fizer, por exemplo, um espaço, reparem que eu agora vou executar o código, ok? E reparem que agora vai aparecer aqui uma mensagem de erro que diz Indentation Error, Unexpected Indent. Isto significa o quê, então? Significa que eu estou a indentar o meu código, e indentar significa mover o início da linha do código para a frente, ou seja, para uma coluna à frente, seja a coluna 1, por exemplo, seja, por exemplo, dar uma tabulação com a tecla Tab, e, por exemplo, fazer isto é a mesma coisa. Isto chama-se indentar o texto, ou seja, colocar um pedaço de código dentro do outro pedaço. Portanto, no Python é obrigatório que exista indentação, mas só quando seja necessário, obviamente. Nestes dois prints nós não temos necessidade de indentar o código. Portanto, se eu carregar no espaço, reparem que ele vai me dar um erro. Ok? Portanto, é muito importante que indentemos o nosso código de forma correta. Reparem só neste exemplo aqui em baixo. Aqui estou a usar só uma pequena condição, o if, portanto, se 4 é maior que 7, dois pontos, e faço aqui um print. Isto significa então que este print estará dentro desta condição, ou seja, se esta condição for verdadeira, ele vai-me fazer este print. Isto aqui ainda não podem perceber muito bem em termos de funcionalidade, porque ainda não abordámos esta condição, if, mas só para que vocês percebam que, portanto, isto é uma condição, 4 maior que 7, vai retornar um valor verdadeiro ou falso, neste caso é um valor falso, porque 4 não é maior que 7, mas se fosse o contrário, por exemplo, 8 maior que 7, é verdade, ele ia-me imprimir então o 8, será? Vamos então fazer aqui o código. Portanto, ele iria imprimir aqui, portanto, o 8, ok? Maior que 7. Ok? Pronto. Por isso, reparem, eu tenho que indentar. Isto só significa que, reparem que eu quando carrego no Enter, ou carrego aqui no Enter, ele automaticamente está-me a indentar. Portanto, isto é muito importante vocês perceberem. E agora, se eu tirar esta indentação, se eu forçar, ou seja, se eu carregar aqui ou seja, puser na coluna 0, este print, então automaticamente o Python vai me dar um erro. Reparem que ele está-me aqui já a sublinhar e se eu executar o código, vai-me dar aqui um erro, mais uma vez, Indentation Error. E diz que esperava um bloco de indentação depois da condição if na linha 46. O que é que estamos aqui? Portanto, se eu quero indentar aqui o meu código, eu tenho que colocar este código que está aqui, por exemplo, dentro desta condição. Portanto, isto só para resumir, então, para que vocês percebam que a indentação em Python é obrigatória. Okay? Portanto, não é facultativa como como a maior parte das linguagens. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo. Neste vídeo, portanto, nós abordamos os tipos de variáveis. Portanto, eu vou só aqui resumir um bocadinho o que é que foi abordado. Portanto, vimos os tipos de variáveis, os 4 tipos de variáveis, os simples. Okay? Portanto, vimos os tipos de variáveis inteiros, os tipos de variáveis booleano, os tipos de variáveis float e os tipos de variável string. Vimos que o Python então, é uma linguagem dinamicamente tipificada. Portanto, significa que ela automaticamente, através da atribuição do valor, é que define se ela é real, se ela float ou real, ou se é um inteiro ou se é uma string. Vimos os nomes de variáveis, os estilos, portanto o camel case, o Pascal case e o snake case. Vimos também as regras dos nomes de variáveis e, por fim, falámos então na indentação. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo e até uma próxima.